Bem-vindos ao Grupo One. Hoje temos a honra de receber Eliane Vezério e Paulo Carelli, sócios fundadores da Iguana Esportes. Eu considero a melhor organizadora de ruas do país. É um prazer estar com você, a visita de vocês hoje nesse episódio. Agradecemos a presença de vocês. Eliane e Paulo, muito obrigado pelo tempo, pela presença de vocês. Nós agradecemos também o convite, é um prazer estarmos aqui hoje. Legal, obrigado. Bom, então, por favor, conte para nós, né? Como que surgiu a Iguana Esportes? Como que nasceu a Iguana, por favor? Sua vez, né? A Iguana nasceu de um feliz encontro por meio da corrida. Nós nos conhecemos numa festa onde a festa era de atletas de corrida de aventura e de corrida de rua, nos apresentaram. O Paulo, ele era sócio de uma empresa que organizava corridas de aventura, que era Brasil Wild. E eu era sócia da O2, da Esfera, que produzia as revistas. E a gente começou a namorar. Isso coincidiu com o momento da empresa que estávamos de querer fazer corridas de rua. Né? Até então, a gente trabalhava com as revistas, com a revista O2, e a gente estava na iminência de lançar a VO2 também. E aí, eu comecei a acompanhar corridas de aventura com ele, né? E aí, eu falei, nossa, faz corrida de aventura, vamos fazer corrida de rua, né? E aí surgiu o Circuito das Estações, que o Paulo organizou primeiro numa empresa que era dele, né? E aí depois ele começou com outra empresa, que daí eu sugeri o nome de Iguana, por ser um animal super... que se adapta ao meio ambiente, ele é forte, ele é resistente, né? Tem diferentes habitats, né? Legal. E é um nome universal também, né? Legal. Então, falei, tem característica super bacana com o esporte, daí eu sugeri um nome. E aí, num segundo momento, já no segundo, acho que no segundo etapa, né? Isso, a gente só realizou uma etapa dessa forma. E aí, na segunda etapa, que foi a do inverno, a gente já se tornou sócio da Já a Iguana já começou. daí já tinha a Iguana. Já foi para dentro, né, da estrutura. Que ano começou? Qual foi? 2006. 2006. E aí também foi o ano da sua primeira maratona. Foi o ano da minha primeira maratona. Que legal. A gente fez a Temos primeira etapa aqui. do outono, né? E aí a gente já foi para Paris, para a primeira maratona. Temos maratonistas aqui. Que legal. Foi bem legal. Então, acho que é uma coincidência do universo, né? Com certeza. E aí teve o segundo momento, né, em 2009, quando então a gente fez a cisão, né, desse grupo. E a Iguana... Recomeçou em 2009. A gente fez uma venda de grande parte do portfólio. E aí, em 2009... retomamos a nova fase da Iguana, né? Já não fazendo mais circuito das estações, aquelas provas que a gente fazia com esse antigo sócio, nós vendemos. E aí começamos justamente no ano que a gente fez a primeira etapa da corrida da Nike da São Paulo-Rio. Né? Que foi 2009. Para quem não conhece, foi na minha concepção, foi o melhor evento e o maior evento de corridas do Brasil. Foi fantástico, uma coisa assim, marcou época, eu tive o prazer de correr as 3 edições, né? Então, é uma coisa fantástica, eu até arrepiei, foi uma corrida assim, fora da caixa, né? Parabéns pela... eu acho que... Foi fora da caixa. Não, foi incrível, né? E nós éramos a equipe imprensa, a gente era os últimos, né? Então, você estava chegando no PC... Só que a gente era os últimos. Então, quando você via as fotos, é uma festa, todas as equipes lá juntas, e quando a gente chegava, só tinha a nossa. E eles estavam esperando para trocar o cone. Vamos lá que a gente tem que ir. Vamos rápido. Foi fantástico. Vamos lá. Bom, então, e assim, quais são os maiores desafios, né, de se organizar um evento desse porte? Assim, conta pra gente, por favor. Nossa, são muitos. São muitos. Falando... Hoje a gente, né, dentre todos os eventos que a gente faz, a gente tem realmente eventos que são um pouco fora da curva, assim, que se destacam justamente pela dificuldade de realmente a gente
ter que envolver uma estrutura muito grande, muita gente, muitos órgãos públicos, né? Muita parte de regularização, autorizações, sim, e a própria criação do evento, né? Então, isso a mesma situação da Nike São Paulo-Rio, lá do desafio dos 600K. A gente tem agora, na semana que vem, a SP City Marathon. Então, são eventos assim... Boston, se eu não me engano, né? Vale. É uma maratona, ela é certificada internacionalmente, medida, né? Certificada pela CBAT também. Então, todos os tempos obtidos na SP City Marathon são válidos de qualifying para qualquer prova, sim, internacional. E eu acho que é juntar, né, todas essas partes que vão desde a dificuldade da concepção técnica de percurso, de viabilizar, né, esse trajeto, de conseguir, né, construir isso com segurança para os atletas, né, e até conseguir trazer para o evento toda a energia, toda a parte de alegria, a parte de relacionamento, né, porque a corrida não é só você fechar a rua e pronto, né? É um mito que vai muito além. Cada inscrição, só colocar o pórtico, eu acho que... Não, quantas pessoas... Eu já vi um camalhaço, de um outro organizador, falou, eu tenho que colocar a rua, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o percurso, tem um trajeto, ele vai passar por determinada rua. Ali precisa ter uma ordem da Sabesp, do CT. O Sabesp saber se o bueiro que passa ali ele vai impactar na cidade, se precisa abrir. São uma coisa de detalhes, assim, taxas. São inúmeras reuniões, né, intersecretarial, né? Então, a gente faz reuniões lá na Secretaria de Esporte, onde tem PM, Guarda Civil, pessoal de conservação de obras, subprefeituras, justamente para a gente conseguir, né, colocar todo mundo ali que tem poder de deliberação para entender todo o impacto dessa corrida na cidade, né? Tem outros eventos, tem outros calendários, tem outras coisas acontecendo na cidade, sim, tem o munícipe, então é muita coisa envolvida, né? Então isso é um know-how, uma expertise e um time, né? A gente tem que ter muita gente boa trabalhando com a gente, né? Seja na área técnica, seja na área de marketing, comunicação, porque hoje, né, a comunicação, não adianta você ser uma empresa de produzir tecnicamente as corridas, né? Você precisa ter uma expertise muito grande em comunicação, né? Uma prova básica, por exemplo, quantos staffs temos? Olha, uma prova básica, uma prova que a gente faz aí até meia maratona, tem de 300 a 500 pessoas trabalhando. Quando você parte para uma SP City, a gente já são mais de 2.000. Nossa. Né? A gente tem 2.100 e poucas pessoas trabalhando nessa edição. As pessoas não têm ideia disso. Gigante. Desde fotógrafos, né, até... Nossa, é uma equipe médica, pessoal que faz distribuição de água, pessoal que faz fechamento de rua, pessoal que faz distribuição de kit, limpeza, segurança. São vários setores, né? Vários setores. É um trabalho bem montadores, difícil, né? Pessoal de comunicação gráfica, é bastante. E a gente tinha um problema muito grave, que eram os pipocas, né? Dos anos 2000 para cá, começou a ter pipoca, tipo 25% das corridas era constituída por pipocas. Pipocas são pessoas que não pagam inscrição e entram... E alguns são pipocas profissionais, né? Que entram, chegam no fim e ainda querem medalha, querem... Não pagaram a inscrição. Como que está hoje? Mas eu tenho notado que tem diminuindo um pouco. É uma observação falsa minha ou como é que está hoje essa coisa do pipoca? Ele diminuiu ou não? Diminuiu. Eu acho que o número de pipocas diminuiu. Eu acho que o pessoal... São muitas campanhas, né? O pessoal foi entendendo que aquilo não era bem visto, né? Porque antes as pessoas iam na prova e achavam a rua é pública, né? Então, não significa que é público, significa que é gratuito, né? O transporte também é público, mas você não pega um ônibus se você não pagar o seu ticket, né? Então, as pessoas confundem entre ser público e ser gratuito. Para aquilo estar acontecendo, existe um custo enorme envolvido. E esse custo é rateado entre as pessoas que pagam para estar lá. O valor da inscrição nada mais é do que um rateio do custo de realização daquele evento para que as pessoas possam desfrutar. Então, quem está pagando para o pipoca estar lá é você é quem pagou a inscrição. Então, isso acho que começou a ficar cada vez mais claro, né? E os pipocas foram
aí começando a aprender que eles não são bem-vindos, né? Houve algumas ações de organizadores que começavam a tirar antes deles chegarem no sim, não, mas isso ainda existe. A gente começaram tira do funil de largada, tira do pórtico, né? A gente eles ainda estão lá, em menores números. Eu tinha um parecer de um procurador da República que ele coloca assim, não pode, ele explicou, porque o direito de ir e vir não é nesse caso que se aplica. Porque, na verdade, é a mesma coisa que eu entrar com o meu carro no circuito de Interlagos no meio da Fórmula 1. É público, o Interlagos é público. Né? Então, quer dizer, existe essa correlação de que as pessoas... confundem, né? E é uma coisa que dá prejuízo também. Eu tenho uma foto que eu fiz na São Silvestre, certa vez. Eu estava depois do posto de hidratação. E eu fui tirando a foto. Depois que eu fui dar uma olhada nas fotos, eu vi um corredor com 4 copos de água e ele não era inscrito. Sem número de peito. E os inscritos não tinham quase nenhum copo na mão. Quer dizer, é uma discrepância, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o desempenho do mercado, né, de running nos últimos 10 anos e atualmente, né? Então, quantos corredores a Iguana levava para as corridas há 10 anos atrás e quantos vão hoje, né? Quantas pessoas, em média, se inscrevem para as corridas? O mercado cresceu? O mercado cresceu? O mercado, acho que cresceu. A Iguana teve um auge de número de inscritos que foi 2016. Onde a gente, por exemplo, os Atenas, mesmo no Rio de Janeiro, que era um mercado muito difícil, tinha tipo 8 mil inscritos, 10 mil mulheres numa Vênus, 16 mil mulheres na W-Run. Né? Então, era um momento que eu acho que ocasionou esse auge, né? Era Olimpíada, né? A gente teve um investimento no Brasil para o esporte muito alto. As marcas esportivas patrocinavam com um aporte relevante. Isso permitia com que a gente tivesse um ticket médio menor, né? E também tinham menos players no mercado. Então, esse foi o auge da Iguana. A média de provas era acima de 10 mil participantes. Legal. 2017 teve uma queda muito grande, muito relacionada ao cenário econômico, né? Sim. Brasileiro. Aí, 2018 começou a melhorar, 2019 a gente estava melhorando, só que não no patamar de 2016. Houve uma queda, então a gente estava, vamos dizer assim, em média com 7 mil, 8 mil, à exceção de SP City, que sempre foi próximo de 13, 14, 15 mil participantes, né? Tivemos a pandemia, né? Foi muito difícil. Então, o ano passado, foi um ano muito atípico, porque, embora todo mundo tenha essa visão, nossa, cresceu o número de praticantes de atividade física na pandemia, muita gente começou a correr, né? Nós percebemos que, na pandemia, tinha muita gente nova, quem já corria, tipo, acima de 15K, que já é um core runner, um corredor dedicado, né? Se manteve muito ativo na pandemia. Só que o que a gente observou até em pesquisa é assim, quem estava começando a correr meio que parou, desanimou, só que muitos novos começaram. Só que em 2022, quando a gente retomou, muitas novas organizadoras pequenas, algumas até pessoas físicas que começaram a organizar a corrida, então aumentou muito o número de players no mercado, né? Não vamos discutir a qualidade desses players, nem a questão da regularização do próprio mercado, que deveria ter, né? Mas, assim, então deu uma achatada, vamos dizer assim. Né? Mas também tem aquela ressaca da pandemia, que muitos inscritos de 2019 tinham inscrições em 2022 válidas, porque nós e muitos organizadores prorrogaram, né? Ó, o evento que não teve em 2019 vai acontecer em 2022. Então, o que nós observamos, né? Que eu acho que aconteceu muito isso no mercado?
A gente pegou um Atenas Run Faster, que foi a primeira prova o ano passado, que a gente fez acho que até em fevereiro, né? A gente tinha 7 mil inscritos, porque pegou quem estava inscrito até 2019, que eram 5 mil, porque o Atenas era 31 de março e a pandemia começou dia 16. E aí a gente vendeu muito pouco, tipo, mais 2 mil e pouco. Então, a gente tinha 7 mil inscritos e 4 mil concluintes. Então, em 2022, a gente não conseguiu mensurar. O mercado cresceu ou não cresceu? Agora, em 2023, a gente já observa um crescimento. Legal. Né? Pelo menos na Iguana. A gente cresceu em torno de 30% em relação a 2022. Então, por exemplo, o Atenas Run Stronger, que foi semana passada. Participei dela. Participou? Que bom. Tava legal, né? Pô, incrível, 18K ali. Está contribuindo com o crescimento. Tá contribuindo com o crescimento. Então, nós tivemos, eu acho que foi 32% ou 31% de crescimento de números reais, né? Porque nós divulgamos os números reais de concluintes e de inscritos de uma forma transparente, né? Para a gente justamente poder acompanhar o mercado, né? Se todos divulgassem os números reais, a gente teria muita, vamos dizer assim, uma riqueza muito grande de dados para a gente trabalhar, né? E esse público? Quem é esse público que participa das provas da Iguana? É um perfil socioeconômico, de faixa etária? Como que é a divisão? Hoje, mulher participa mais distâncias menores e as mulheres têm se destacado, né? Como que é esse perfil? Como que está um panorama? O perfil do corredor hoje, ele está assim, nas nossas provas, né? A Iguana, 66% dos participantes correm acima de 10K. Então, aí nós somos líderes em concluintes de meias maratonas no Brasil, porque nós temos 6 meias maratonas. Agora é 6 meias maratonas. E somos líderes em mulheres. Legal. Porque nós temos um circuito feminino, que é o Victory Run Series, e temos 3 corridas femininas, né? E a gente tem um portfólio de corridas que justamente permite o ciclo de crescimento da corrida. Então, a gente tem um objetivo, que é formar maratonistas. E isso implica que a gente tem um portfólio dos 4K aos 42. E agora nós reforçamos com a entrada dos 28K na Seven e dos 30K da Run the Bridge. Né? Então, hoje está assim, mulheres, como você falou, elas participam das distâncias menores, embora o crescimento da participação feminina em meia maratona, ele hoje é expressivo, né? E isso vai até com uma tendência mundial, que as mulheres representam 60% dos concluintes de meias maratonas. Legal. Né? Então, hoje a gente está chegando aí com 40%, subindo quase, né, 45% de mulheres nas meias maratonas, em São Paulo, que é a capital da corrida. Né? Quanto representa São Paulo dentro? Hoje, São Paulo falam que é 80% dos corredores, 75%? Olha, eu diria que São Paulo, capital, é 70% dos corredores. Grande São Paulo, vamos dizer assim. Grande São Paulo. Hoje, por exemplo, porque você fala assim, o percentual de cariocas que correm é até talvez representativo, mas considerando que a gente é a 4ª maior cidade do mundo, né? Então, a gente tem uma participação muito maior de pessoas na corrida. Eu falo que temos uma sorte que morar em São Paulo, porque está tudo aqui. Exatamente. A indústria, aqui roda o mercado, né? Assim, lógico, está horizontalizado, mas a concentração mesmo é São Paulo, somos muito fortes, né? Então, isso vai ao encontro do perfil atitudinal, né? Que São Paulo, além de ser a capital da corrida, a 4ª maior metrópole do mundo, tem a questão do perfil da profissão, de que corrida é um tipo de status, isso o nosso cliente na Iguana, não importa a classe social dele, né? Correr é um status, correr significa muito, você... não importa a sua profissão, você fala, não, eu sou um corredor, eu corri esse fim de semana eu fiz 10K.
né? Ou esse fim de semana eu fiz 5K, não importa, né? Você foi lá, se é 5, se é 10, se é uma maratona, você tem aquele orgulho. E eu acho que o perfil, a gente vê pelo perfil das pessoas que correm, né, com a Iguana, a maior parte é acima de 30 anos, né? Em torno de 70% é de 30 a 49 anos do público corredor, né? E abaixo de 29 anos depende da prova, mas está aumentando. E acima de 50 aumenta muito mais, porque é a nossa turma, né? Então, mas deu uma queda, né? Na nossa faixa, depois dos 50, ela dá uma queda abrupta, eu tenho umas teorias, eu senti isso. Eu achava que pessoas que estavam começando a correr, vamos dizer, quando eu comecei a correr há 30 anos atrás, essa pessoa vinha, esse grupo viria, fala assim, nunca mais vou... Se perpetuando, se continuando na corrida. Né? Mas eu acho que talvez dá uma diminuída, assim. Talvez seja lesão, bode da corrida. Mas tem modalidade kids também, né? Tem kids, corridas, né? Então, essa a gente introduziu começou. Esse ano, muito bacana, né? Legal, muito legal. Foi o resultado. Assim. Ainda é um projeto incipiente, né? A gente fez a primeira edição limitada a 100 crianças, porque a gente está entendendo como que é o comportamento e tal. Esgotou, foi super legal, né? Legal. De 3 a 12 anos. E agora, o Stronger, nós tivemos 126 crianças. A gente limitou também. E as distâncias ali? É o quê? 300 metros? É de 50 a 400 metros. Né? Tem os pequenininhos de 2 e 3 anos, que correm 50 metros, até os maiores lá de 10, 12 anos, que já é 400 metros. Que parece pouco, mas é bastante, né, para a garotada. Assim, já é uma... Mas eu acho que é uma semente, né, que a gente com certeza está plantando naquelas crianças. E ainda mais eles participando, não é uma pista de corrida só as crianças correndo, né? Eles estão dentro do evento como um todo. Então eles estão vendo os pais, estão vendo os outros jovens correndo, estão vendo aquela arena, estão naquele ambiente de esporte, né? Que é de celebração, de integração com outras crianças, né? Então acho que é muito saudável, né? Hoje a gente vê que as crianças têm muito estímulo para se fecharem nelas mesmas, né? Ou ficar ali no digital e tal. Sim, concordo. Na hora que você, né, provoca e estimula de alguma forma outro tipo de interação, né? Que é o esporte, é muito, muito bacana. Assim, e é legal para os pais que correm poderem levar os filhos. A gente tem aí a recreação infantil, porque daí enquanto os pais correm, as crianças ficam num local seguro, com atividades, e aí eles voltam. Não, e é uma baita programação, porque eu pelo menos sou fã, vou lá, corro, depois eu vou tomar meu café na padaria, então é super bacana, é uma delícia. O dia é bom, né? É bom. Já começa o dia com o pé direito ali, né? E, bom, eu queria saber, assim, em termos de complexidade logística, né? O quão difícil é para se organizar uma maratona, por exemplo, em São Paulo? Paulo, por favor, você pode falar para a gente? Assim, a maratona, ela muda bastante, ela não é 4 provas de 10K, né? Na hora que você fala numa maratona, surgem 1000 outras preocupações, né? Sim. Em relação, desde o impacto que se causa na cidade, porque ele é mais demorado, né? Então, por exemplo, a gente começa, né, com a largada no Pacaembu às 5 da manhã, você impacta num bairro, impacta numa montagem, impacta no deslocamento dessas 15 mil pessoas para aquela região. Você percorre, né, uma área enorme de São Paulo e vai terminar lá no Jockey, né? Então, a gente tem várias frentes de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente precisa dividir em várias coordenações, né, para que tudo esteja acontecendo, porque a gente não vai ter acesso. Se você organiza a prova de 10K, você entra no seu carro, você dá uma volta no percurso, olha a arena, você consegue ter tudo sob controle. Numa prova de 42, você não tem mais essa visão, então você depende realmente que tudo esteja muito bem planejado, né? Então são inúmeras reuniões, divisão por setores, planilhas, detalhamento, né, briefings com a equipe de produção. Legal. Então isso a gente faz, né, começa meses antes da prova e vai distribuindo. E existe uma segunda preocupação que é muito importante na maratona, que a gente sabe, né, o que o corredor passa, né, numa maratona. Então a gente tem que dar um suporte muito mais robusto, né, para quem está participando do evento, desde de segurança médica, né, hidratação, suplementação com alimento, a gente, né, coloca lá gel, hidratação com isotônico, fruta, salgadinho, um açúcar,
bandas no percurso, porque a gente sabe que todo esse suporte faz muita diferença para o atleta. Com certeza. Né? Então, entram outros tantos elementos para... O corredor ponteiro já vai estar chegando então a estrutura nunca pode... Não, a estrutura ela se mantém, né, durante muito tempo na rua. O primeiro colocado da meia maratona vai chegar com 1h10, né, no jockey, e o último colocado da maratona vai chegar 5h30 depois disso, né, quase 6 horas. Então a gente precisa cuidar do primeiro ao último da mesma forma, né? A gente precisa manter todos esses pontos ativados. E isso envolve, né, muito relacionamento com polícia militar, com CT, com associação de moradores, com todos os setores aí que administram a nossa cidade. Lene, eu acompanho a sua trajetória, acho que desde sempre, né? E eu percebi que você sempre buscou a qualidade e excelência para organizar essas provas. E busca muitas referências nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai pesquisar as provas, as tendências. Como que é esse trabalho de pesquisa? O que você busca lá fora? Eles são muito mais avançados que a gente hoje, não, mas como que está essa correlação? Você busca insights, né? Por exemplo, eu acho que a prova feminina, a Vênus, quando teve a primeira da Vênus, naquela época da Nike, foi um estouro para as mulheres, né? Porque tinha o dia do sábado, né? Que elas iam... Sim, ainda tem. Como é essa busca de excelência? Bom, a gente tem que buscar aprender com os melhores, né? Então, acho que isso é uma premissa para mim em tudo que eu fiz na minha vida inteira profissional, seja na Iguana ou fora da Iguana, né? Eu sempre tive essa oportunidade de ir para fora para aprender com os melhores. Claro que aqui a gente aprende também, mas a gente tem que saber onde é que está o melhor que faz isso. E aí, no caso da Vênus, nós fomos para lá, para a Nike Women's Half Marathon, que eu corri. Foi minha primeira meia, né? São Francisco, que né? Legal. E foi incrível, porque lá o que a gente busca? Tanto a referência, acho que, da parte de logística operacional, que sempre fui... Eu e o Paulo, a gente sempre foi... Nós fomos sempre juntos, né? Para buscar fazer esse benchmarking. Quanto à inspiração vamos dizer assim, da energia, né? Porque, nesse caso, a prova só mulheres, né? A gente não tinha ainda no Brasil uma prova só para mulheres. E mesmo na época da revista, eu identificava que quando a gente colocava lá um especial de mulheres, alguma coisa assim, elas gostavam muito. E aí eu tinha uma coisa na cabeça que tinha que ter um momento só mulheres, porque eu via mulheres falando assim, eu não vou correr, só... Tem homem, eu fico meio assim, não corro direito, né? Será que não vou passar vergonha e tal? Eu falei, não, a gente precisa ter uma prova feminina. E foi uma coincidência também, essas da vida, que até a Nike e o Unicef Marathon, aí eu falei pro Paulo, vamos para lá. Vamos para lá ver qual que é, né? E aí, lá, a gente aprende, né? Toda essa questão das ativações, realmente, a ideia foi lá, né? Foi lá que a gente viu aquela fila de mulheres para fazer a esmaltação nas mãos e N parceiros energizando com alimentos penteados e tatus e o taiko, né? Porque por isso que a gente tem taiko em todas as nossas provas, quase a gente põe taiko, as que não tem a gente vai pôr também. Mas, assim, aí, a hora que eu corri, né, lá, São Francisco, maravilhoso e tal, daí a hora que chegava aquele taiko, aqueles tambores, eu falei, nossa, isso dá uma energia, né? Sim. Aqueles moços bonitos, entregando medalhinha. Os moços bonitos, eram os bombeiros, assim, você chegava... até tô com uma que eu uso sempre, uma delas. Porque daí eu corri mais umas outras. Fui para Toronto, de novo em São Francisco, né, enfim... Então, a gente vai buscar o quê? Tem a referência assim, do que eles estão fazendo de experiência para as corredoras, porque é um mercado mais maduro, com corredores exigentes, que participam de provas. Então, é muito legal você ver aonde estão essas mulheres americanas, 20 mil mulheres juntas, como o que fazem, né, para mantê-las engajadas, o que faz um evento ser tão
maravilhoso porque vão mulheres, iam, né? Uma pena que a Nike acabou com esses eventos, mas iam mulheres dos Estados Unidos inteiro. Tinham poucas mulheres de fora do Brasil, de fora dos Estados Unidos, mas mulheres dos Estados Unidos inteiro, né? Que treinam para isso. Então, a gente vê isso, essas experiências, essas ativações, a parte de logística, né? De organização dos eventos, entrega de kit, porque lá também tinha essa história de fazer coleção, e aí você compra uma coisa e outra, daí uma não compra a camiseta de finisher, outra compra. Então, todo esse aprendizado vem de fora. E nisso a gente foi também para as maiores maratonas, né? A gente foi algumas vezes para Nova York, porque a gente tinha um sonho de fazer uma maratona. Então, até ela sair, que foi em 2016, a SP City foi em 2016, a gente foi umas 3 vezes para Chicago, para Nova York, para Londres, para Berlim, porque o que acontece você aprender numa prova, e aí a gente tinha muitas entradas, né, assim, para ver por dentro. A gente fazia sempre um programa de race director, né? A gente sempre teve, assim, cultivou um relacionamento lá fora. E é o seguinte, você aprender numa prova que tem 50 mil pessoas... Em Nova York... Six majors, né? Ou as mesmo majors, Paris, na época, Paris não era muito Paris organizada, Paris mas maior, não era muito organizada a última vez, né? Não era mais organizada, né? Paris não é uma major, né? Paris é maior, não é uma major, é uma maior e ela não é major. Ela não é major, ela tem algumas coisas de organização. Não dá para falar que existe problemas de organização, né? Mas existe assim alguns detalhes que ela é mais orgânica, assim, ela funciona mais em função do próprio local, da festa. Você está em Paris, então. É interessante, né? Mas assim, o número de atletas de elite, mídia, alguns, vamos dizer assim. E a gente levou várias pessoas da equipe também. Para fazer a SP City, tem uma pessoa, nosso braço direito, e algumas outras. A gente levava as pessoas, vamos para Berlim, vamos ver, vamos para Chicago. Que trabalharam com a gente, Londres, também levamos. Né? Para entender, para vivenciar realmente, entender o que... Para a gente poder fazer, tipo assim, um deployment, um compartilhamento de conhecimento, porque tem que passar de um para o outro. Não adianta eu e ele, a gente ir lá, ver o que é legal, e aí chegar aqui e não ter como... traduzir para a equipe, né? Então, a gente levava algumas pessoas, porque é determinante, né? Eu acho incrível que vocês conseguiram fazer com a Venus, a W1 também, só 100% feminina. Apesar da prova ser feminina, no Brasil você entrava um monte de marmanjão nas corridas. E, por exemplo, na corrida da câncer de mama, até que ela era só feminina. Ela as pessoas não respeitavam isso. O casal entrava ali por ter talvez ter uma causa. O cara falou, ele tem um câncer de mama, eu sou marido de uma esposa com câncer de mama, ele podia correr. A câncer de mama virou uma prova mista hoje, ela deixou de ser só feminina. Mas tem outras provas femininas e misturam. Eu vi, sim, os homens entram, eles querem... a gente... É como uma pipoca, entram de pipoca. É como a pipoca. A gente procura preservar o ambiente para as mulheres, né? E as próprias mulheres também fazem esse esforço. Elas gostam de que aquele momento seja delas, entendeu? Claro, de que elas se apropriem daquilo. Então, da mesma forma, né? Os homens ali não são bem-vindos. Agora é engraçado porque às vezes o próprio homem acha que ele precisa estar do lado da mulher para apoiar ela, para ajudar, que ela vai precisar dele. Então ainda tem sabe, essa visão masculina de que a mulher vai precisar, né, do homem ali presente. Muito pelo contrário, a gente vê elas tentando falar, não, pode esperar aí que eu vou fazer minha corrida, eu vou voltar e a gente se encontra daqui a pouco, né? Elas querem ter aquele momento para elas. Tinha umas desculpas esdrúxulas, né? Não, ela não é a primeira prova dela. Exato. Não. Eu tô com ela, não, mas tudo bem, ela deixa ela vai curtir. Mas a gente sempre vê alguns homens nas fotos, viu? É triste, mas eles aparecem. A troca ainda. Temos esses problemas também de troca de número também. Isso na prova
mista, né? Na prova mista o cara corre com o número de mulher. Eles correm por má fé para pegar pódio ou como que é isso? Quando tem algum tipo de premiação, por exemplo, por categoria, como a gente tem os top 200 no Atenas, né? Então a gente vê alguns homens com número de mulher para pegar o número de top 200. Daí ela vai lá pegar a medalha. Aí ela sai com a medalha lá como se fosse ela. Quando não tem premiação por categoria, alguma coisa assim, é mais raro, né? Às vezes acontece por descuido, né? A pessoa, entre as assessorias esportivas, eu não posso ir, eu vou dar meu número para você correr, sabe? Aí não presta atenção que está dando de um homem para mulher e faz essa troca meio assim de inscrições aleatoriamente, acaba prejudicando demais, né? A gente coloca em risco quem cedeu o número, quem está correndo com o número de outra pessoa, porque você está correndo com uma identificação que não é sua, né? Se você tiver algum problema de saúde, se for conduzido para o hospital, se você vai ser tratado como outra pessoa, né? Que é a pessoa dona daquela inscrição. Então, seguro, né? Tem seguro, tem seguro. Né? E o seguro não vai cobrir, o cara cobre? Não vai cobrir. A pessoa não está inscrita. O seguro cobre as pessoas inscritas. É falsidade ideológica, né? Você usar um nome de outro para correr. Tivemos um caso aí, acho que foi uma outra organizadora, ela entrou com processo. Entrou com processo. Está no regulamento, mas a gente... Agora a gente coloca até no informativo, que é intransferível, que você vai ser responsável. Falar um pouquinho, então, de tendências. Uma coisa que eu falei com o Paulo, que eu fiquei na Strong, acho. Eu fiquei obcecado com aquilo, eu fiquei vendo a entrega do kit e eu comecei a cronometrar. Eu falei, 30 segundos, 40 segundos, o cara estava com o kit entregue. Então, quer dizer, eu falei, o que é isso? Porque o pessoal ficava 2 horas, meia hora, 30 minutos na fila. E ali, com 30 segundos, o cara já chegava, eu fazia o propósito, falei, deixa eu via para 30 segundos, o cara recebia o kit. Então, essas melhorias que vocês fazem, por exemplo, o kit é só um ponto. Hoje nós vamos ver o resultado atravessou a linha, você já está o KR. Para onde nós vamos chegar? O que tem melhoria ainda para ser feito? Por exemplo, vocês estão no patamar de classe mundial, mas para onde vocês, como assim, visão futurística, para onde vamos? Hoje a gente já está, né, aí trabalhando diretamente envolvido justamente na melhoria dessa experiência para o corredor, né? Hoje a gente acha que a gente consegue ainda entregar mais com o que a gente tem de tecnologia e de recurso digital, né? Então a gente quer que você chegue lá hoje com o seu celular, você, né, apresente o seu código de barra ali, você já pegue o seu número, com aquele mesmo código você vai retirar ali os produtos que você comprou. Na corrida você vai ter uma interação muito maior também através do digital, né? O seu tempo, acesso às suas fotos, acesso ao tracking do seu percurso. Então a gente tem feito todo um trabalho aí para que isso se torne cada vez mais bacana ainda, né? Porque é uma coisa que ninguém quer, né? A pessoa não quer ficar na fila de um kit, você já tem que buscar um kit, né? Então, que isso seja uma experiência a melhor possível, assim como todas as outras. Né? Para você chegar na corrida, para você acessar uma área de largada, acessar a sua onda, né? Então você ter os seus dados no seu número de peito. Então, são coisas que a gente está o tempo todo olhando para que a experiência fique, né, cada vez melhor. O próprio sistema de inscrição agora a gente está inovando, né? Porque se inscrever em corrida também é chato, né? Você clica ali, preenche um monte de dados, escolhe o tamanho da camiseta, escolhe a distância. A gente tem que deixar isso cada vez mais dinâmico, né? mais prático aí para. E o futuro acho que já chegou, né? Vamos falar assim, né? Eu acho que só temos no meu livro eu coloco aqui o título dele é 25 anos de história do espeto ao algoritmo. Quer dizer, nós chegamos no algoritmo, mas por exemplo, antes a gente atravessava a linha de chegada do tapete, tinha que esperar ainda um pouquinho. Hoje já você atravessa, você já vai já põe no número do peito e já vem na hora, já vem toda o resultado. Classificação, resultado. Colocação, quer dizer, então já demos um passo além do só atravessar os rolos chip. É um chip premium, fala assim, entre aspas, né? Então, eu vejo isso como uma possibilidade as possibilidades, elas são de crescimento, né? Com qualidade, um crescimento uma entrega melhor ao corredor, né? Como vocês falaram. E
Mas você vê alguma coisa assim que a gente possa fazer, assim, por exemplo, uma prova... Hoje já temos prova de tudo, né? Temos prova de super-heróis, temos prova do bombeiro, temos prova do... São provas temáticas, né? As pessoas estão fazendo provas mais... estão diversificando, porque para não ficar no mesmo. Tem alguma coisa que você, assim, acha que possa ser inventada aqui? Bom, eu vou dar minha visão, depois a Eliane fala dela. Eu acho que isso, assim, essas questões muito fun, assim, são legais para quem está entrando, para quem está começando, para quem está... Né? Tem gente que tem esse perfil, né? De querer ir lá e vai botar uma roupa diferente, vai a roupa da Mulher Maravilha, vai na corrida do Onde Está o Wally, vai na... Essas corridas temáticas, elas são divertidas, mas não são para o corredor, né? O nosso público da Iguana, ele é um público realmente que treina, né? Que tem uma rotina, que se alimenta, que se preocupa em evoluir, melhorar na distância, seja para correr mais longe, correr melhor e tal. Então, ele é um corredor mesmo. Então, a gente acredita muito na organização de evento para corredores, para quem está levando a corrida já mais... Não é a sério, porque a corrida ela pode ser, não é tão séria assim, ela é um motivo, né, uma coisa que você faz para se divertir também, é um motivo de lazer, é uma qualidade de vida. Mas eu acho que tecnicamente, né, e a entrega, ela tem sempre essa vertente, assim, né? Então, a gente investe muito mais na consolidação e na qualidade da experiência que a gente oferece dentro dos nossos eventos do que ficar inventando, né, nomes de corrida e novidade para ficar tentando... porque eu acho que uma corrida é tradição, né? Você, você fica horizontalizando aí os tipos de corrida, né? Nossa, tem uns nomes assim absurdos, né? Tem de tudo, Então, eu acho também que corrida é tradição, né? Você tem que ter aquela Strong, você fez ela Strong. Então, Strong ano que vem, Strong 2020, 2022, 2023. Na mesma data, você vai encontrar uma coisa que já, né, uma continuidade daquilo, né? Então, a gente trabalha muito, muito mais nesse sentido, assim. Lógico que trazer para dentro daquele ambiente novidades, né? A gente está sempre procurando coisas que a gente possa trazer, né? E lugares novos, né? Acho que também um desafio é aonde se correr, né? Hoje o público está sempre, né? Já correr no Pacaembu, já correr na Marginal um monte de vezes, já correr na USP, então esse é um trabalho que a gente faz até através da Bracel bastante, que é trabalhar junto aos órgãos públicos e aí, prefeituras e tudo, para procurar novas possibilidades de percurso, que a gente sabe que o corredor gosta sempre de estar, né, conhecendo lugares novos, correr onde ele nunca correu. Então, novas experiências. Novas experiências. Bom, Paulo, quer colocar alguma coisa nessa experiência? Não, acho que o Paulo falou tudo. A gente realmente, as corridas temáticas, lúdicas, não é o perfil da Iguana. Acho que o nosso corredor é o corredor de verdade. Não importa se ele é iniciante, intermediário, avançado, mas ele é aquele corredor que ele realmente quer evoluir. Ele quer realmente levar a corrida como uma atividade que faça parte do estilo de vida dele, né? Então, a gente observa muito, assim, pessoas que começaram com a gente, começam todo ano e eles continuam. Então, eles fazem muito na linha do que aconteceu com você, né? Sim. Então, sei lá, uma mulher vai lá e corre 4K, depois você já vê ela na Seven correndo 7, depois você vê ela no Atenas, aí ela traz uma amiga e ela... vem o outro ano. Então, hoje, a gente tem em torno de 150 mil corredores engajados no nosso mailing, no Brasil inteiro, né? Que a gente tem uma abertura de e-mail, de comunicação, em torno de 80%, que é bem acima da média de qualquer segmento. Então, você vê essa continuidade. Então, por isso que a gente fala que a Iguana é para corredores de verdade. Perfeito. Legal, perfeito. Olha, nós agradecemos demais a presença de vocês. O Augusto agradece. Foi uma conversa muito agradável. Aprendi bastante. Vocês têm São dados importantes, né? Para quem está começando a correr ou quem já corre, são dados muito importantes, né? Entender a dificuldade de toda essa organização por trás, né, de uma meia maratona, de uma corrida que 5, 7, 18K,
mas é muito importante ter, né, uma empresa, a Iguana Esportes, no mercado para sempre estar incentivando, né, nós, corredores aspirantes, corredores amadores e os profissionais, né? Então, agradecemos muito a presença de vocês. Foi uma honra. Muito obrigado Obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre tudo Valeu. isso. Valeu, pessoal. Sucesso para nós. Sucesso para nós. Obrigado. Sucesso.